Olá, meus amigos do Face. Mais uma vez estou aqui me dirigindo a vocês, trazendo um pouco de informação e agora convidado pelo Levante-se, um grupo de amigos que estão na rua, na estrada já há muito tempo, mais de 12 anos, e recebi esse convite para passar algumas matérias para vocês que são importantes para fortalecer cada um nessa guerra do conhecimento. Então tem alguns posts que eu coloquei explicando o que é essa guerra de quinta geração que a gente está passando, lembra? É a guerra do conhecimento, aonde quem não tiver conhecimento não vai ter munição para poder combater, né, pacificamente essa situação terrível que está no nosso país, né, ameaçando a nossa pátria, nossa liberdade, nossos filhos, nossas famílias e assim por diante. Então, na guerra do conhecimento, nós temos que conhecer bastante coisa, pessoal, porque o lado de lá conhece muito e aplica isso, não só no Brasil, né? Esse problema é mundial. Eu sempre falei para você que a encrenca é mundial e que a solução também há de ser mundial, global, não é? Então, nós estamos preparando uma série de vídeos para vocês que cuidam de uma série de detalhes de uma forma simples. Mas eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, família, né? Qual é a importância da família nesse processo todo? Em que medida que a família ameaça, né, essa posição global, né, de dominação? Em que medida, por exemplo, o conhecimento, a falta de conhecimento ameaça cada um de nós? Né? Em que medida, por exemplo, é importante conhecer militarismo, é importante conhecer forças armadas, né? Saber quais são os parâmetros, né, que os exércitos do mundo inteiro utilizam para agir. Então, como o tema muito importante, o tema em voga aqui no Face é a intervenção militar, constitucional, e já criou uma série de polêmicas, eu resolvi passar para vocês algumas informações que eu considero que são básicas, mas que vai dar para vocês começarem a juntar as pedrinhas do seu quebra-cabeça. E logo você vai ter uma visão bem mais acurada, né, do problema e vai saber interagir melhor, né, com tudo que está acontecendo. Ok, pessoal? Vamos lá? Bom, eu quero conversar com vocês um pouco sobre intervenção militar. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só passar um aviso para cada um de vocês, que eu já falei em outros vídeos, vou falar mais uma vez aqui. Eu não falo em nome das Forças Armadas. Eu nem tenho a pretensão de falar em nome delas. Eu sou um civil, já fui militar, pertenço à reserva do Exército Brasileiro e tenho uma vida normal, como qualquer pessoa, né? Uma vida civil. E interesso-me muito por esse tema, porque eu sou brasileiro e estou muito afetado, assim como minha esposa, meus filhos, meus netos, estamos todos afetados com essa situação. Então, por isso que eu quero deixar claro para vocês, meu intuito é ajudar. Estou aqui para compartilhar o conhecimento com vocês e eu estou aqui disposto a conversar com vocês, se alguém não concorda com isso, não é só mandar um post, comentar o vídeo, tá certo assim, pessoal? Então vamos lá. Então, para que haja uma intervenção militar, eu preciso ter alguns elementos, né, que são essenciais. Então, nós vamos chamar de intervenção uma interposição de autoridade. Quando existe uma ação, quando o militar, as Forças Armadas, interpõe a sua autoridade para resolver algum conflito interno na nação, não é? E nós chamamos de intervenção militar. E a intervenção militar, ela precisa de alguns elementos para que ela ocorra. E é importante a gente lembrar o seguinte, que a intervenção é uma interposição de autoridade. Agora, toda vez que a gente fala de autoridade, nós temos que dizer o seguinte, existe um parâmetro para a autoridade. E o parâmetro da autoridade é a legalidade. Então, se eu não tiver legalidade, a minha autoridade não é legítima. E
para que haja intervenção militar, nós estamos falando de Forças Armadas, aonde eu preciso ter autoridade. E essa autoridade tem que ser baseada, tem que ter fundamento, tem que ter respaldo na legalidade. E é justamente a legalidade que vai dar condições para que as Forças Armadas consigam resolver o problema do Brasil, preferencialmente na paz, preferencialmente sem conflitos internos, preservando vidas, preservando a paz social, que é o nosso bem mais importante, pessoal. Nós não podemos esquecer da nossa paz social. Então, para que não haja mal-entendidos, como eu percebo no Face, o pessoal está imaginando que a intervenção militar é o uso da grande violência legal. Não é verdade. A intervenção militar, ela pode acontecer de uma forma pacífica, ela pode acontecer de uma forma democrática, como foi a nossa contra-revolução de 1964. Não foi golpe militar, pessoal. Foi uma ação de contra-revolução. Foi isso que aconteceu. Então, quando nós, que somos legalistas, que defendemos a Constituição da República, nós clamamos pelas Forças Armadas, pela intervenção, nós queremos dizer uma intervenção militar constitucional. É isso que nós queremos. Constitucional. Ou seja, baseada na Constituição. A nossa Constituição, que vai dar o respaldo constitucional através dos artigos 142 e 144. Então, nesse tabuleiro de elementos, que são essas pedrinhas, eu sei que para que haja intervenção militar, eu preciso que haja legalidade dessa autoridade militar, e as Forças Armadas agirão numa estrutura chamada governo, onde nós não podemos confundir governo com Estado, né? O governo é composto por funcionários públicos, pagos com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. O governo é composto por pessoas que são nossos funcionários, são empregados da nação. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, pessoal, continuando, eu tenho alguns protagonistas da intervenção militar, né? São os requisitos mínimos, básicos para a intervenção. Então, fazendo uma pequena revisão, é o seguinte: a intervenção militar deve ser uma interposição de autoridade. Uma autoridade que vai agir num determinado ambiente, no caso é o governo, para corrigir algumas medidas que estejam erradas, para corrigir fatos que estejam ocorrendo. E essa intervenção nada mais é do que uma interposição de autoridade. E essa autoridade tem um parâmetro. E o parâmetro da autoridade é a legalidade. Por isso que as Forças Armadas, elas atuam apenas na legalidade. Agora, nós estamos dizendo o seguinte: as Forças Armadas obedecem ao governo. Isso é fato, pessoal, não é? Comandante em chefe das Forças Armadas é o Presidente da República. Ocorre que nós esquecemos, ou vocês esqueceram, de um detalhe. Artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: todo poder emana do povo. Lembra disso? Então, acima do governo, eu tenho o povo. O povo tem poder sobre o governo. Só que o nosso povo não sabe. Então, se eu tenho poder absoluto no país,
no Brasil, se a nação obedece um único comando, que é o povo, eu digo para você que as Forças Armadas também estão sob o comando do povo. As Forças Armadas foram feitas para o povo, foram criadas pelo povo, são feitas de povo, e elas existem para proteger o povo, a nação, a pátria. Então, a Constituição prevê o seguinte, nos seus artigos 142 e 144. A nossa Constituição prevê o uso das Forças Armadas em situações específicas, que em um outro vídeo a gente vai ver o que é. Vou preparar outro material para passar para vocês. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o povo é soberano. Existe a vontade soberana do povo. A vontade soberana do povo. Aqui, a vontade soberana do povo. A vontade soberana do povo pode fazer com que as Forças Armadas façam uma intervenção para corrigir os rumos do nosso país. É necessário que tudo que está acontecendo seja estancado. É necessário deter o que está acontecendo no país. E nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda das Forças Armadas, como aconteceu no Egito. No Egito, a vontade soberana do povo prevaleceu. As Forças Armadas tomaram o poder. E hoje o Egito é governado por uma junta militar. Só que tem um detalhe, pessoal. Não adianta mandar carta, porque Forças Armadas não pode ser confundido com Papai Noel. Concorda comigo? De mandar cartinha. Então, alguma pessoa não esclarecida, que nós não sabemos quais são os motivos ainda disso, não sabemos se é para cadastrar pessoas, se é para saber onde está a oposição, não sabemos como. A pessoa veio com uma ideia idiota, para não dizer imbecil, de as pessoas colocarem nome, endereço, fazer uma cartinha pedindo Forças Armadas. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Forças Armadas precisam de uma coisa, pessoal: clamor popular. Vamos escrever aqui? Aqui, está bem aqui, ó. Clamor popular. O que é um clamor popular? É uma extrema vontade do povo, a vontade soberana do povo, que é quem paga o salário dos governantes. Nós somos patrões dos governantes. O Estado não é o governo não é o dono do Estado, o governo é nosso funcionário, só que o povo não sabe disso. E não adianta, meu filho, você dizer: o povo não sabe votar, o nosso povo é fraco, o nosso povo é babaca, ou seja lá o que for. Nós não precisamos de mais ofensas, nós já temos de sobra. Nós não precisamos de pessoas que não confiam em nós. Pelo contrário, nós precisamos estar unidos. Tudo tem uma explicação. Para tudo, pessoal. O povo é assim porque foi feito desse jeito. Nosso povo não é agente, é vítima. O povo é ignorante por outras questões, pessoal. Não é porque ele quer ser ignorante. Esse estado de ignorância dele foi forjado. Foi levado, o povo foi levado a ser ignorante. Então o povo hoje não sabe que ele tem um poder absurdo, pessoal. O poder do povo é incomensurável. Poderíamos ser o país do primeiro mundo. Poderíamos já ter uma intervenção há muitos anos atrás, quando começou o problema da corrupção, quando começou o problema do desmonte das Forças Armadas, quando começou o problema de tirar das escolas a educação moral e cívica, quando começou o problema de distribuir a Amazônia, lotear em ONGs internacionais.
Então os nossos problemas, eles são gravíssimos. Só que o problema nosso do Face é que a gente está sempre falando de problema, você percebeu? Solução não vem nenhuma. Ninguém aponta um caminho de solução. Mas tudo que é problema aparece com foto, com vídeo, não é verdade? Então nós temos que parar agora e saber, peraí, os problemas eu já sei. Eu já sei categorizar os meus governantes. E eu conheço a qualidade moral deles. Eu conheço a qualidade espiritual. Não quero mais falar sobre isso. Isso eu já sei. O que eu preciso agora é saber da solução. Qual que é a solução? A solução, meu filho, é uma só. É clamor popular. É isso que eu preciso. Eu preciso ter clamor popular para movimentar esta máquina de guerra aqui poderosa. Forças Armadas, nós somos o segundo poderio militar das Américas. Vá pesquisar. Se você não acredita, vá pesquisar. Nós somos o segundo poderio militar das Américas. Só existe um país na nossa frente: Estados Unidos. United States of America. That's the first one. O segundo somos nós. E o terceiro, que tem um poder incrível militar, é o Canadá. Então, como é que vocês podem comprar a ideia do inimigo, reproduzir o que foi colocado na sua cabeça, dizendo que as Forças Armadas estão sucateadas? De onde você tirou isso? As Forças Armadas só têm munição para uma semana. Qual foi o imbecil que falou isso para você? E com que força que você acreditou nisso? Então eu estou aqui no Levante-se iniciando uma série de vídeos para falar para cada um de vocês a verdade. E a verdade é essa: nós temos uma força armada digna de respeito e reconhecimento mundial. Então, para que as Forças Armadas consigam colocar o Brasil nos eixos, consigam sanar a podridão das instituições da República, eu preciso de clamor popular. E eu vou explicar agora por que é necessário o pessoal nas ruas. Ok? Ok, continuando então, pessoal, com o conceito. Nós precisamos ter pessoas na rua, concorda comigo? Vamos só comparar com as cartinhas? As cartinhas foram feitas. As pessoas não esclarecidas entraram nessa barca, colocaram RG, CPF, conta de luz, né? Era melhor escrever: atenção, eu sou opositor, eu sou revolucionário, só faltou isso, não é? Com cópia para não sei quem, com cópia para não sei quem e com cópia para a pessoa que organizou, porque ele quer ter controle disso. Ele quer ter controle onde estão os opositores. Eu pergunto, tem alguma coisa cheirando mal nisso daí, pessoal? Fala para mim, não está cheirando mal? Então vamos de novo, tá? Agora você vai entender. Forças Armadas funcionam através de uma coisa: legalidade. Para cumprir com 2 artigos da Constituição, artigo 142, artigo 144. Mas, dentro de algumas condições ideais de temperatura e pressão. Lembra da aula de física? Lembra? Acontecem reações dentro de determinadas condições de temperatura e pressão. Então, brincando com vocês agora, turma, brincando, eu preciso ter um ΔT e preciso ter um ΔP. Eu preciso ter uma variável de temperatura e de pressão para que a minha equação de física funcione. É exatamente isso. Então, eu preciso ter temperatura alta para que funcione a intervenção. Será que eu tenho temperatura alta? Talvez para você seja alta, para mim seja alta, talvez para os nossos não seja alta ainda. Eu preciso ter um ΔP, é a variável de pressão,
Agora, que pressão está acontecendo? Se a Força Armada precisa de pressão, temperatura eu já tenho. Está aquecendo a temperatura do país. Mas eu preciso ter pressão suficiente. Eu não estou tendo ainda. Meu DETOP não está funcionando. O que vai me dar pressão? Clamor popular. Agora, por que eu preciso ter clamor popular? Aí que vem a questão. Acima do nosso povo, existe uma outra estrutura, pessoal, poderosa. Os donos do mundo. O planeta tem dono. Se você não sabia, perca o sono. Vá pesquisar. O planeta tem dono, tá? E o escritório jurídico dessa estrutura chama-se ONU. Essa estrutura chamada ONU organiza o planeta, organiza juridicamente todas as relações internacionais. Ela está acima. Então, se eu tenho o governo que conta com o apoio da ONU, já volto, pessoal, já volto. Olá pessoal, estou de volta. Desculpa, eu fui atender o telefone, estou aqui de novo, ok? Essa não é uma produção profissional, essa produção é amadora, tá bom? Mas é o que nós temos no momento e é o que vale mais é o conteúdo que eu estou te passando do que a forma, certo? Vamos continuar. Existe o nosso governo, existe o nosso povo e agora tem um elemento que é um dos incógnitas da intervenção. São os protagonistas desse cenário mundial, que é a ONU. A ONU, pessoal, ela tem acordos com o governo brasileiro de proteção do governo. A ONU pode proteger e vai proteger o governo. Em que situação que a ONU vai proteger o governo? Se o governo pedir ajuda para a ONU, alegando golpe militar, ainda que para nós é uma intervenção legítima, constitucional, ainda que seja isso, o governo pode alegar golpe militar. E a ONU tem obrigação contratual, são acordos internacionais, de proteger o governo brasileiro no caso de algum levante militar aqui. Então, quando a gente fala para vocês, é preciso ir para a rua, é preciso criar volume. A manifestação, 100 pessoas aqui, 200 pessoas acolá, não funciona, pessoal. Não funciona. Não vai funcionar. Vocês vão sofrer. Vai ser difícil, vai ter dor, pessoal, social. O problema vai crescer. Existem metástases no Brasil inteiro já. Nós temos que estancar esse problema. A solução não é quimioterápica com antibióticos. A solução, pessoal, é cirúrgica. Não tem mais tempo. É necessário ir para a rua. Por quê? Porque eu preciso ter clamor popular. Até aqui, estamos indo bem? Eu estou conseguindo passar para vocês com clareza, pessoal? Agora, por que isso aqui também não é suficiente? Por que razão? Eu tenho olhos aqui, a ONU, mais a comunidade internacional. Europa, Ásia, eu tenho países, estados, nação olhando aqui para o Brasil. Além da ONU, tem a comunidade internacional. Então,
qualquer tipo de movimento militar que eu tiver no Brasil, ainda que dentro da legalidade, ainda que dentro da Constituição da República, eu tenho que ter clamor popular aos milhões nas ruas. Não é 100 não, pessoal. Não é 1000 não na Paulista. Milhões nas capitais do Brasil. Com, agora que vem, agora você vai entender tudo. Visibilidade. Visibilidade. Na mídia internacional. Eu preciso visibilidade na mídia internacional. Eu preciso ter tanta gente na rua que venha para cá New York Times, que venha para cá CNN, que venha para cá o Le Monde de Paris. Eu preciso disso, pessoal. Eu preciso que os jornais da Europa estejam aqui com os repórteres. Então, manifestação não se faz da forma que nós estamos fazendo. Vocês estão fazendo de uma forma totalmente errada. Quando você faz manifestação contra a corrupção, é impessoal, não pegue ninguém. Se você não disser nomes, fora fulano, fora ciclano, não vai. Como é que você vai fazer uma manifestação contra a corrupção? Existe essa mulher? Você acha que a corrupção ela vai se doer? Ah, sim, peraí. Se está tendo uma manifestação em São Paulo, então eu não vou parar. Vou parar de agir, eu sou corrupção. Existe isso. Então, se esta é a guerra do conhecimento, o pessoal está lutando sem conhecimento. É por isso que não funciona. Se o pessoal está lutando sem conhecimento, não funciona. Presta atenção de novo. Para existir a intervenção, eu preciso de alguns elementos aqui para ela funcionar. O primeiro, eu já tenho. A Constituição da República de 1988, ela prevê intervenção militar nos artigos 142 e 144. A intervenção militar, ela vai agir na legalidade. Ela sempre vai agir na legalidade. Esqueça, sem respaldo da Constituição não vai rolar. Não vai. Nós militares, eu digo, né, já fui militar, mas eu ainda sou militar na reserva. Eu aprovo isso. Aprovo. Jamais agir fora da legalidade, porque vai ser um governo militar ilegal. O mundo, o globo, o planeta não vai reconhecer o Brasil, pessoal. Não vai reconhecer o Brasil como reconhece o Egito. O Egito, a junta militar do Egito, ela é reconhecida como tal, pela ONU. Nós precisamos ter um governo militar legítimo, com respaldo internacional, entendeu? Para isso, eu tenho que ter clamor popular. Então, as Forças Armadas vão agir, sim, senhor. Se você tem dúvida, pode dormir tranquilo. Haverá sim. Agora, quando que elas virão é que é o seu problema. Elas virão quando você ajudar. Quando cada um de vocês reunir mais 100 pessoas e levar junto com você. Quando você convencer o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, o seu primo, o seu tio, o professor das suas crianças. Quando você conversar com as pessoas no elevador, no supermercado, perguntando, você está contente com o Brasil? Você sabe o que está rolando? E assim você vai fazendo a cabeça das pessoas, pessoal. Cada um de vocês é um jornalista. Nós temos que levar a verdade na feira livre, no supermercado, no shopping. É necessário fazer isso. Se cada um trouxer 100, nós vamos chegar no 1 milhão, sim senhor. Mas quando que vai acontecer sem método de trabalho? Você não tem método para fazer isso? Ninguém está te orientando a fazer isso. Como você vai fazer? Fala. Presta atenção. Eu só vou ter intervenção quando eu tiver clamor popular aos milhões nas capitais. A ponto de eu ter o principal de tudo, visibilidade internacional na mídia. Porque daí a Alemanha vai saber, Inglaterra vai saber, Itália vai saber, França vai saber, Japão vai saber que eu tenho um problema no Brasil gravíssimo. Não adianta fazer intervenção sem faixas, porque a hora que eu tiver o pessoal da CNN, do New York Times, de qualquer jornal americano, inglês, filmando,
Só existem pessoas ali. Eu preciso de faixas, muitas faixas. Forças Armadas já. Intervenção militar constitucional já. Não adianta, fora PT. Fora PT é assunto de PSDB, pessoal. Quem é que quer mais o PT fora do que o PSDB? Quem é que não quer intervenção mais do que as pessoas ligadas ao PSDB? Que eu não vou falar o nome agora, porque eu vou ficar mais nervoso ainda, concorda comigo? Nós temos pessoas que achávamos que eram amigos, que de uma hora para outra viraram contra a intervenção. Claro, o pessoal está ligado com partidos, pessoal. Você já viu político não querer intervenção? Já viu isso? Claro, não é? Político não quer, odeia intervenção. Bandido gosta de polícia? Você acha que se ele falar, a polícia vai aqui pro bairro, ficar uma semana aqui, você acha que a turma aqui do tráfico vai querer? Fala pra mim, vai querer? Bom, eu espero que eu tenha passado o recado para você. Não haverá intervenção sem clamor popular aos milhões. Por quê? Porque eu preciso visibilidade na mídia. Eu só consigo com faixas na Paulista, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Milhões de pessoas com grandes faixas. Intervenção militar. Nós queremos as Forças Armadas. Vou falar de novo. Nós não queremos violência no país. Chega! Basta de violência. Morrem 50 mil pessoas por ano pela violência. Nós não queremos mais violência. Nós queremos uma intervenção militar pela força, não a força bélica. Os militares sabem fazer isso, porque na Revolução de 64 não foi disparado um único tiro. Se você não sabia, aprenda. Em 64 não houve um único tiro. E vou falar outra coisa: militares não torturam. Você aprendeu errado. Quem tortura é terrorista. Você aprendeu errado. Militares salvaram o Brasil. O seu pai está vivo, o seu pai esteve vivo, você conseguiu crescer, você conseguiu estudar, conheceu sua esposa, você namorou com a sua esposa e casou em liberdade. Agradeça as Forças Armadas, porque nós tínhamos liberdade. Meu pai tinha 3 espingardas Winchester em casa, e quando ele ia para a fazenda, atrás da sua picape ele levava uma, nunca foi parado. Meu pai tinha munição em casa. Eu aprendi aos 10 anos a atirar na fazenda. Isso chama-se liberdade. Governo militar não tinha medo. Não foi proibir arma de ninguém, pessoal. Governo militar construiu todas as hidrelétricas que você hoje usa. Nós estamos filmando com essa luz aqui, graças ao governo militar. Porque o governo de esquerda que está, que destruiu o Brasil, jamais fez um único passo de investimento para a energia elétrica. Por isso nós estamos falindo. Por isso que o Brasil está parando. Vai faltar água por falta de energia elétrica para as bombas. Muita coisa tem que ser passada para vocês. E vou dar agora um toque para você, importante. Se você não estudar, se você não refletir, se você não aprender a verdade, você vai sofrer, meu amigo, minha amiga. Vocês vão sofrer muito mais do que isso. Se você quer intervenção, então você vai lutar pelo clamor popular, aos milhões. 1000 não adianta, 500 mil não adianta, milhões nas capitais. Para que, através de faixas, através de grande manifestação, com grandes dizeres, comunicação visual, eu consiga ter registro na mídia, em filmes, em fotos, em manchetes de jornais. O Brasil está nas ruas pedindo as Forças Armadas. What do you think about it? Do you still think about it? Será que alguém aqui já pensou em estudar inglês? Para o que virá? Se eu tiver tropas internacionais aqui, ainda que venham ajudar a gente, o que vai acontecer com o brasileiro que não souber se comunicar? Fala para mim. Inglês, pessoal, sobrevivência. Coloca na cabeça. Isso é um exemplo para você ver o que tem de problema para você aqui, para você cuidar. O que tem de ações que você tem que implementar na sua vida.
O idioma é uma delas, o segundo idioma mundial. Tempos atrás, você conversava com a pessoa, vou estudar inglês, estou no Brasil, estudar inglês para quê? De gringo? Não tem isso, pessoal. Acontece isso. Hoje, nós estamos antevendo que vai ser necessário saber inglês, pessoal. Até aquele que queira se comunicar com algum site internacional para pedir apoio, para pedir, seja lá o que for, para contar o que está acontecendo, se você não tiver, você não consegue, você pode até copiar e mandar. E a hora que você receber? Esse é o problema, pessoal. Até aqui, nós chegamos bem. Forças Armadas podem atuar e vão atuar. Quando? Não sei. Não sei. Eu gostaria que fosse logo. Mas depende de cada um de vocês acelerar o processo. De que forma? Clamor popular. Quantas pessoas? Milhões. Todas as capitais. Com faixas e cartazes. Atraindo a mídia internacional. Jornalistas. Tá certo? Entendeu por quê? Então nunca mais fique dizendo, eles não vão entrar. O militar é frouxo. Nosso militar é fraco. Você já viu algum país do mundo que conta as suas forças armadas? É só o brasileiro, pessoal. É só o brasileiro que age dessa forma. Quando existem mecanismos aqui, não dá para ser diferente, porque as forças armadas trabalham na legalidade. E elas vão entrar, repito, dentro de determinadas condições de temperatura e pressão. Daí sim nós vamos ter uma reação. Ok? Valeu até aqui? Agradeço cada um de vocês pela paciência. Compartilhe o vídeo. Toque o vídeo na presença de familiares. Necessário passar o conhecimento, pessoal. Ok? Então, vamos para frente. Fé em Deus. Deus, Pátria e Família. Sempre. Força. Avante. Até a próxima.